Como é que é? Você tá a fim de usar mais acessório, ficar no estilo? Então você tá no lugar certo, ó. Tô com um monte de acessório aqui. Tô com meus caixotes de acessórios e vou te dar nesse vídeo várias dicas pra você ficar no estilo. Então vamos nessa. Ei, aqui é o Andrew e se você não é inscrito nesse canal já se inscreve porque é o seguinte, ó. Esse vídeo é uma resposta especial pro Hugo Rangel, o cara que enviou a pergunta aí. Eu sempre leio o que vocês mandam, talvez um pouco mais atrasado eu possa responder, mas eu respondo. Esse vídeo é pra falar sobre acessórios. Vocês viram aí, eu tenho uma caixota aqui, né? Tem duas, na verdade, com vários acessórios. Eu gosto de combinar bastante, eu gosto de usar vários em situações diferentes. Eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre isso, sobre essas situações, quando você combina, quando você não combina, dicas pra você combinar com mais facilidade e não ter erro na hora de usar acessórios. Então, se liga. É o seguinte, o acessório, mano, é como se fosse um tempero pro visual. Imagina quando você vai num restaurante, você vai comer uma comida gostosa, ela tá sempre bem temperada. Você curte mais a comida quando ela tá bem temperada. Um visual com bons acessórios, bem estilizado, ele é um visual mais temperado, você consegue deixar ele mais bonito utilizando acessórios. Então assim, não dá pra deixar de lado, principalmente se você é um cara mais básico, se você é um cara que gosta de usar, assim como eu, roupas mais básicas, por exemplo, camiseta preta. Quando você usa acessórios, você consegue diferenciar e deixar aquele visual apagadinho que tem o visual básico, deixar ele mais bonito, mais chamativo, dá mais personalidade pro seu visual, ok? E já que a gente tá falando em personalidade, cara, você pode achar, não vou usar um monte de acessórios, anel, brinco, etc. Mas é o seguinte, o tipo e a quantidade de acessórios vai depender, primeiro, da sua personalidade e também do seu humor no dia. Tem dia que você vai estar a fim de usar mais acessórios. Eu, por exemplo, tem dias que eu tô bem minimalista, uma personalidade um pouco mais fechada naquele dia, eu vou com um visual mais fechado, eu uso um visual mais sóbrio, mais de boa. E tem dias que eu tô mais, pô, querendo parecer mais, eu misturo colar, eu boto um monte de anel, coloco brinco. Ó, hoje eu nem tô com brinco, hoje eu tô no meio termo, colarzinho mais pá, com anel e tal, mas também não tô tão exagerado. Então depende o dia, depende o humor, e isso vai depender também de você, da sua personalidade. E por isso, cara, eu sempre falo aqui, quando a gente tá falando de estilo, experimentar, usar, testar, brincar um pouco com as peças, brincar um pouco com algumas coisas diferentes, experimentar, e aí você vai se sentindo mais confortável com algumas coisas, com outras não, você vai vendo que algumas combinam mais, outras não combinam tanto com você, e é importante você estar mais aberto a isso, a experimentar. Mas eu já dou logo a dica pra você, se você tá aí com um pouco de medo e tal, se você é um cara mais sério, mais reservado, tem uma combinação que eu gosto muito quando a gente tá falando de pulsos, que é um relógio minimalista, assim como esse aqui, ó, esse aqui é super minimalista, ó, essa vibe aqui eu gosto bastante, mais minimalista, e um bracelete. No caso aqui eu tô com uma pulseira, mas um bracelete seria algo nesse sentido aqui, ó. Pera aí. Por exemplo, se eu estiver usando, né, claro, um relógio mais prata e eu sou um cara mais fechado, mais minimalista, eu vou querer usar também um outro acessório da cor prata. Então, por exemplo, eu usaria um bracelete nessa vibe aqui, ó, bracelete mais assim. Se eu estiver usando um relógio mais dourado, eu vou usar um bracelete mais dourado, assim. E o bracelete é super legal, é super fácil de usar, você, pau, coloca aqui e já era, não tem segredo. E combina muito bem. Um relógio e um bracelete é uma combinação super legal. Se você é um cara mais fechado e quer começar, fica a dica aí pra você, tá? Inclusive achei um aqui, ó, que combinaria bastante com essa questão mais minimalista. Esse reloginho minimalista e esse bracelete aqui. Deixa eu tirar a pulseira. Inclusive essa pulseira é de imã, viu que legal? Ela sai rapidinho. E o braceletinho aqui, ó, pau, coloca de lado. E ó, essa combinação minimalista demais. Se você não quiser usar o anel, também não precisa, mas o anel também fica legal, dá um estilo a mais, tá? E ó, super básico, combina com vários looks diferentes, principalmente se você é um cara mais básico, ok? Agora você que é o cara mais ousado, criativo, aí você pode começar a brincar com coisas mais brilhantes. Por exemplo, esse brinco aqui, ó, olha que doideira, todo brilhantão, diamantado, stray, sei lá como é que é o nome disso, mas ó, um brincão, pá, você pode começar a brincar com alguns estilos diferentes. Você pode usar uma combinação de colares, por exemplo, ó, eu tenho esse daqui que é um colar um pouquinho mais grosso e tal, tem aqui, ó, um pendentezinho aqui de uma rosa, uma caveira, eu poderia combinar com outra coisa. Poderia, por exemplo, vir com outro colar, fazer uma combinação, ó. Esse aqui ainda tá um pouco grande, mas se ele fosse um pouquinho menor, ó, esse aqui assim, ó, teria a combinação de dois colares. É uma combinação bem possível de se fazer. Se você é um cara mais ousado, dá pra fazer. Combinar várias pulseiras, usar relógios um pouquinho mais chamativos, por exemplo, relógios com um pouquinho mais de cor, ó, um azulzão. Esse aqui é até um pouco mais minimalista, mas é estiloso, eu gosto muito dele. Esse outro aqui, ó, mais estilo de madeira e tal. Então você consegue combinar mais coisas, quem sabe até usar uns anéis mais ousados, tipo uma caveirona. Então depende muito da sua personalidade, mas você pode explorar mais. Então você viu, o acessório tem essa questão de a sua personalidade é expressada pelo seu estilo e o acessório vai te ajudar muito nisso. Só que calma que vou te dar um segredo e uma dica muito importante, tá? Assim,
você vai se empolgar, principalmente se você quiser misturar várias coisas, mas tem uma coisa, uma regra visual que você percebe, e isso você pode começar até observar quando você estiver estilizando o seu visual, que é pensar as suas duas mãos como se fossem balanças, tá? Como se fosse um lado e o outro lado da balança, e sempre tenta equilibrar o peso visual das coisas. Por exemplo, pô, tô com um relógio aqui, eu não vou deixar sem nada no outro pulso, eu vou deixar pelo menos alguma coisa que complemente. Aqui eu sinto que até que tá com um peso maior para esse lado de cá, ó. Se eu fosse pensar numa balança, esse lado estaria pesando um pouco mais. Então o que eu posso fazer? Eu posso adicionar um outro acessório para dar mais peso. Vamos ver. Eu achei um outro aqui, que é essa pulseirinha de bolainha aqui, sei lá qual que é a parada. Coloquei ela aqui. E agora eu tenho cores combinando e um pouco mais de equilíbrio nessa questão do peso, então tá um pouco mais equilibrado. Tanto a questão de anéis, tenho mais anéis aqui eu tenho um anel um pouquinho mais chamativo, mas tá mais equilibrado. Então pensar sempre nisso, mesmo se você tiver uma quantidade maior de acessórios, se você for usar um anel maior, mais chamativo de um lado, tenta usar dois do outro, ou usar só um pouquinho também maior do outro, mas sempre busca pensar nas suas mãos como balanças e vai sempre equilibrando o seu visual, ok? Isso te ajuda muito a ter equilíbrio, a não exagerar demais e manter o visual bem harmonizado. E ó, vocês viram que eu tava buscando equilibrar metais, né? Então a gente tem aqui o metal mais cromado, então a gente tá sempre como cromado, o alumínio, a prata, tanto faz. O importante é as cores irem combinando, essa é uma regra, entre aspas, de estilo, mas nem sempre regras de estilo precisam ser seguidas, tá? Se você for um cara mais elegante, um visual mais elegante mesmo, mais reservado, procura seguir essa regra, tá? Sempre usar as mesmas combinações de metais, ou seja, se você vai usar dourado, usa só dourado, se você vai usar prateado, usa só prateado. Se você for usar o preto, pode combinar o preto com outras cores, mas prateado e dourado não combina muito. Porém, essa regra não precisa ser seguida. Se você é um cara mais ousado, mais criativo, você pode sim misturar metais. Pode usar, por exemplo, um anel prata num dedo e vamos ver, um anel dourado no outro. Então aqui, ó, tô com dois anéis combinando uma situação mais diferente, mas tá vendo, ó, como eles não conversam muito bem? Ele vai combinar mais se você tiver essa bagunça inteira no seu visual. Então aqui, ó, digamos que eu comece a trazer um relógio dourado pro outro lado, e aí começa já a brincar um pouco mais com isso, aí já começa a fazer mais sentido, mas aí vai da sua vontade, vai ser da sua personalidade. Se você achar que não tem nada a ver, pega essa regra e tem na sua cabeça. Não combinar metais. Agora, se você for um cara mais ousado, pode quebrar essa regra, mas é importante você saber pra quebrar. Quebra a regra sabendo que você tá quebrando a regra. Outra regra de estilo, essa é muito falada e eu sempre tento seguir essa regra porque, mano, fica estranho quando você muda as cores de couro, tá? Então se você tá usando um cinto de couro marrom, você vai preferir buscar acessórios de cor marrom. Então digamos, eu tô com um cinto e um sapato marrom, eu não vou meter um relógio de couro preto, vai ficar estranho, ele vai destoar muito. Então eu vou buscar relógio aqui que tem couro marrom, vou usar um acessório aqui, uma pulseira, digamos, que tem couro marrom. Então assim, buscar sempre equilibrar essa questão de cores, não ficar... Essa é uma regra que eu prefiro não quebrar, eu acho que fica muito estranho no visual. É importante você prestar atenção, não ficar trocando cores de couro. Se você tá usando um couro preto, usa tudo couro preto. Cinto preto, relógio preto, sapato preto, mano, prefira sempre usar a mesma cor de couro, não use um couro marrom, cara. Você pode até usar um tênis branco e aí usar assim uma outra cor preta, digamos, mas agora entre marrom e preto, essa mistura fica feia, fica estranha no visual. Lembra que a gente falou de equilíbrio? Quando você pega uma cor totalmente diferente, parece que o equilíbrio vai para aquela cor, o visual todo acaba indo para aquela cor, tá destoando do seu visual e isso deixa desequilibrado, deixa feio, tira a harmonia e não fica legal. Então essa é uma regra que é legal, eu acho que faz sentido seguir, diferente da regra das cores de metais. Essa eu prefiro quebrar algumas vezes, mas a de cor eu prefiro não quebrar porque acho que fica estranho. Então fica a dica para você, essas duas regras de estilo fazem diferença na hora de estilizar os seus acessórios. Aí você fala, Anderson, ousado mesmo, eu quero mudar, quero usar uns estilos muito loucos, quero usar um anelzão de caveira gigante igual esse que você mostrou. Então se você quer fazer isso, lembra da regra que eu falei sobre equilibrar o visual. Se eu meter esse anelzão aqui, ó, no meio, cara, ele vai chamar atenção em cima de tudo, ó, em cima de tudo. E ó, tá vendo como ficou pesado? Lembra que a gente falou da regra da balança? Ficou pesado aqui, ó, ficou pesado. Então, mano, se eu fosse usar isso mesmo, eu tiraria esses dois anéis aqui, ó, já começou a ficar um pouquinho mais leve, já começou a equilibrar um pouco. Então é questão de você sempre lembrar dessa questão de equilibrar o seu visual, independente se você quer usar mais acessórios ou menos. Ah, desequilibrou aqui, mas eu quero usar desse jeito, com vários anéis. Aí você dá uma equilibrada aqui, coloca uma pulseira mais aqui, quem sabe. Ó, vou começar então a pesar mais pra esse lado aqui também, pra poder fazer mais sentido esse tipo de visual. Então, ó, meto uma pulseira junto com o anel. Com o anel não, meto uma pulseira junto com o relógio aqui mesmo, ó, já começou a pesar um pouco mais, aí faz mais sentido. Viu, mano? É bem simples você usar essa técnica, essa questão de você olhar no espelho, pensar que é uma balança e ir equilibrando o visual. Independente
repente, se você quiser usar um monte de anel com anelzão de caveira, lembra sempre de equilibrar, que isso vai te ajudar na hora de estilizar. E ó, no geral, tudo se resume a você experimentar, meter a cara, começar a fazer testes. Eu não vou divulgar nenhuma marca em específica, mas tem várias marcas que são acessíveis por aí pra você comprar os seus acessórios, começar a fazer alguns testes. Ah, quero começar com bijuteria mais barata mesmo, que não quero gastar muito, comece. Depois você pode comprar alguma coisa de prata, depois você vai mudando, vai comprando coisas novas. O importante é você experimentar bastante e ficar com aquilo que fizer sentido, ficar com aquilo que vai te fazer bem, que aumenta a sua autoestima, que te dá mais segurança, te deixa mais confiante, que é essa a função do acessório, que é essa a função do estilo na sua vida, é você se sentir mais confiante, é aumentar a sua autoestima, cara, te deixar foda pro mundo que você vive, pra sociedade que você vive, pro meio que você, né, pras pessoas que você se relaciona, pro meio que você convive, isso vai te deixar melhor. E a função do acessório, do estilo, é isso, te deixar bem, ok? Se você tá bem com você consegue estar bem com o resto do mundo também, olha que da hora. Então espero que você tenha curtido essas dicas, tenha curtido esse vídeo, e se você não me segue no Insta, lá eu sempre posto alguma coisa de look, alguma coisa de estilo, então segue por lá também, @eandrew. E se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like, velho, se inscreve se você não é inscrito, porque se não tá inscrito ainda, esse canal só quer te deixar mais foda, então já clica no se inscrever aí, qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa nos comentários também. Um grande abraço, a gente se vê numa próxima, valeu!